Bem, boa tarde a todos. Vamos aguardar só um bocadinho, 2 minutos, até 3 minutos, até às 35, para ver se entram mais elementos e às 35 damos início à apresentação. Por isso vamos aguardar só um bocadinho. Vamos então aguardar só mais 2 minutos. Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início a este workshop, a esta apresentação. Já demos aqui 5 minutinhos para que toda a gente pudesse entrar. Eu gostava, em nome do Voga Park e em nome da DNI, de vos dar as boas-vindas a este workshop. Nós, basicamente, o que vamos fazer hoje é uma apresentação das principais linhas de apoio que estão definidas para as empresas, sobretudo dentro dos fundos comunitários, sobretudo no Portugal 2030. Nós tínhamos inicialmente ponderado a possibilidade de abordar também o PRR, mas em boa verdade o PRR está já na sua reta final e o que tem para as empresas é praticamente inexistente ou não é significativo. E, portanto, vamos focar esta apresentação sobretudo no Portugal 2030 e sobretudo no âmbito da inovação e da transição digital portanto, dar-vos as boas-vindas. Este workshop acaba por se enquadrar e acaba por se inserir aqui dentro de um conjunto de atividades que estão a ser promovidas pelo Voga Park no âmbito precisamente de uma candidatura ao PRR no âmbito das incubadoras, do apoio às incubadoras e, portanto, é um workshop em que o objetivo vai ser formar e informar. Que dinâmica é que vamos seguir aqui? Vamos, numa primeira fase, fazer uma exposição das principais linhas, dos principais âmbitos, das principais soluções para as empresas e, eu diria, no final, se existirem dúvidas ou existindo dúvidas, vamos de alguma forma fazer no sentido contrário, ou seja, a partir das dúvidas, a partir das empresas, a partir das necessidades,
tentar perceber que soluções é que poderão ser interessantes e, portanto, esclarecer as dúvidas. O que eu vos peço é que, ao longo da apresentação, se forem tendo dúvidas, escrevam-nas no feed de notas e de conversa. E no final esclareceremos todas as dúvidas. Se alguma questão não for devidamente esclarecida, portanto, o que eu vos peço é que nos enviem um e-mail, ou se quiserem abordar uma questão mais específica que não faça sentido estar a discuti-la aqui, posteriormente enviam-nos um e-mail, agendamos uma reunião e discutimos em particular a situação da vossa empresa ou do problema que têm. Portanto, posto isto, vou avançar aqui com a partilha que eu penso que neste momento já estarão a ver. Gostava que me dessem o feedback, aí com um dedo para cima, excelente. E, portanto, basicamente estamos a falar então de um workshop sobre fundos comunitários. Vamos trabalhar aqui sobretudo a inovação e transição digital. Queria começar, obviamente, por me apresentar. Eu sou uma dos sócios-gerentes da DNI, trabalho com projetos de investimento, com projetos sociais, com projetos de formação, já fui avaliador de projetos e, portanto, tem aqui os meus contactos. Esta é um bocadinho a área onde eu tenho trabalhado nos últimos anos e, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, tem aqui os meus contactos. A DNI é uma empresa que trabalha neste momento em 4 grandes âmbitos. Portanto, nós trabalhamos no âmbito daquilo que chamamos o consulting, que basicamente trabalhamos os projetos de investimento para o setor empresarial, chamemos-lhe assim. Por outro lado, temos uma dimensão a que chamamos social, em que basicamente o que nós fazemos é trabalhar projetos, sobretudo de financiamento, para os setores não lucrativos, e aqui estamos a falar, obviamente, do setor social, do setor público, portanto, estamos a falar de ONGs e PSS, fundações, câmaras municipais, por aí fora. Depois temos uma terceira dimensão que está relacionada com a formação, que é a DNI Academy, e, portanto, basicamente aqui o que trabalhamos é, sobretudo, a formação para os ativos, e, sobretudo para os ativos empregados. Portanto, este é o nosso foco aqui, é trabalhar com as empresas, com as organizações, com as IPSS, no sentido de capacitar os seus recursos humanos. E por último temos, dentro do DNI Tax, trabalhamos o CIFID. O CIFID, que foi um workshop ou um seminário que também já fizemos aqui no final de 25, e basicamente o que trabalhamos aqui é o CIFID, porque é aquele onde nós achamos que conseguimos acrescentar mais valor. Avançando, vamos então falar do Portugal 2030 e perceber o que é o Portugal 2030. Nós ouvimos falar muitas vezes de Portugal 2020, Portugal 2030, e basicamente Portugal 2030 põe em prática um acordo que se estabeleceu aqui entre o Estado português e a Comissão Europeia, e o objetivo portanto, o mega programa para implementar em Portugal projetos para estimular e desenvolver a economia portuguesa numa ótica, sobretudo, de coesão. Como é que este Portugal 2030 se aplica? Este Portugal 2030 é desmaterializado depois, ou é desmembrado, digamos assim, em programas. Ou seja, nós temos vários programas, em termos nacionais, que cada programa depois vai implementar o Portugal 2030. E aqui temos, sobretudo, programas que são organizados por temas e programas que são organizados por regiões. Neste sentido, nós podemos dizer que o Portugal 2030 é concretizado, e já agora, Portugal 2030, é importante perceber isto, o Portugal 2030 é o quadro comunitário para o período 2021-2027, que nos vai permitir implementar projetos até 2030. Portanto, a União Europeia tem orçamentos de 7 em 7 anos. E, portanto, neste momento, para terem uma noção, já começamos a ter reuniões para preparar o próximo quadro comunitário, portanto, que será para os 7 anos a seguir a 2027. Ok? E, portanto, este Portugal 2030, ele é implementado em 12 programas. E estes 12 programas, como eu tinha dito há pouco, temos programas temáticos e temos programas regionais. Nos temáticos, nós temos 4
temos o Pessoas 2030 e, portanto, como o próprio nome indica, é um bocadinho de marketing, mas o objetivo aqui é claramente as pessoas, a sua capacitação, a inclusão, esta lógica muito ligada às pessoas. Temos o sustentável e, portanto, o sustentável também, como o próprio nome indica, está muito ligado às lógicas da ecologia, da sustentabilidade, da proteção ambiental, portanto, muito nesta ótica. Temos o Compete 2030 e aqui eu diria este é o nosso, salvo seja, o nosso programa temático, porque é aquele que, obviamente, que gere as principais linhas para as empresas e temos ainda, por último, dentro dos temáticos, o Mar 2030, portanto, que se especializa em tudo o que tem que ver com o mar. Avançando para os regionais, nós vamos basicamente em cada NUT ter um programa, ou seja, Portugal está dividido em NUTs e, portanto, nós vamos ter um programa para gerir a NUT Norte, que é o Norte 2030, o Centro, LVT, que é Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, Algarve e depois temos programas à parte para Madeira e Açores. Avançando, para além disto, temos dois programas, um de assistência técnica, que basicamente tem como objetivo garantir que o quadro comunitário funciona, e temos um programa que é um bocadinho, é um programa aqui um bocadinho à parte, que é o Programa de Cooperação Territorial Europeia. Ou seja, basicamente existe um programa onde as diversas regiões europeias cooperam e colaboram. Aqui estamos a falar de que nós temos dentro deste programa territorial cooperações, por exemplo, transfronteiriças entre Portugal e Espanha, ou cooperações entre países que partilham o Mediterrâneo, ou cooperações entre países que partilham o eixo atlântico, ou, no caso de leste, outro tipo de parcerias. O grande objetivo desta cooperação territorial europeia é, obviamente, esbater fronteiras. Eu diria que as eurocidades são um bom, entre aspas, produto final desta cooperação territorial. Avançando, o Portugal 2030 tem grandes macro-objetivos, ou seja, eu diria que o Portugal 2030 tem como objetivos tornar, salvo seja, Portugal mais inteligente. Isto, o que é que isto quer dizer? Mais capaz, mais competente, mais competitivo. Tem como objetivo tornar Portugal mais verde, tem como objetivo tornar Portugal mais social, e eu diria estas três são as três grandes dimensões. Depois temos aqui outras, como é o caso da transição justa, obviamente a conexão e a proximidade, que são âmbitos, mas eu diria para as empresas, os projetos empresariais têm sobretudo uma ótica de contribuir para esta inteligência, para este verde e para este social. E, portanto, dentro disto, vocês também vão ver programas, eu procurei meter por cores, há programas que contribuem mais para este Portugal mais inteligente, outros que contribuem mais para esta dimensão mais verde e outros que contribuem mais para esta dimensão mais social. Avançando, a grande área temática que basicamente corresponde ao Compete 2030, é regulada por esta portaria, a portaria 328B de 2023, que é a área temática da inovação e transição digital. É o programa que está focado na competitividade das empresas, tem muito dinheiro, como podem ver, e aqui é importante perceber que Portugal tem regiões assimétricas, ou seja, Lisboa e Algarve não são iguais a Norte, Centro e Alentejo em termos de desenvolvimento. Ou seja, o Compete acaba por estar sobretudo e está focado nestas três regiões que é Norte, Centro e Alentejo. Ok? Portanto, projetos que queiramos enquadrar em Lisboa e Val do Tejo ou no Algarve, de certa forma acabam por estar sobretudo enquadrados nos programas não temáticos, como é o caso deste, mas nos programas regionais, como é o caso do Lisboa 2030 e como é o caso do Algarve 2030. Assim, há aqui algo que é transversal a esta tipologia de candidaturas e que tem que ver com esta inovação. Ou seja, há uma clara procura nos projetos por fomentar, por estimular esta inovação. E, portanto, o que é que se pretende?
mais conhecimento científico e tecnológico, empresas a exportar produtos e serviços mais competitivos para os mercados internacionais e trabalhadores e empresários e gestores preparados para esta mudança. Ou seja, reparem que nós temos aqui 3 grandes dimensões, uma que tem que ver com mais conhecimento, um produto mais qualificado, um segundo que tem que ver claramente com esta noção de que Portugal é pequeno, estamos na Europa e estamos no mundo e, portanto, um incentivo claro à exportação. E, por último, algo que é incontornável, que é eu posso colocar as melhores máquinas, os melhores equipamentos, eu posso até querer ir lá para fora, mas se eu não capacitar as minhas pessoas, se eu não qualificar as pessoas, e aqui estamos a falar da base ao topo, ou melhor, ao contrário, do topo à base, porque desde logo os empresários também precisam, e este é um foco que este quadro comunitário trouxe, é esta necessidade dos empresários também se qualificarem. Isto é muito importante. Avançando, objetivos estratégicos, obviamente, no Portugal mais inteligente e competitivo, temos aqui dimensões ligadas à investigação e à inovação, à digitalização, à competitividade, é um bocadinho nisto que se materializa este Portugal mais inteligente. No verde e no sustentável, estamos a falar sobretudo de energias renováveis ou fontes renováveis de energia e eficiência energética. E depois, no Portugal mais social e inclusivo, estamos a falar, obviamente, de capacitar para a mudança. Ou seja, que as pessoas, que os trabalhadores, que os gestores, que os empresários sejam mais capazes, mais resilientes, mais capazes de inovar. Ok? Avançando, o que é que nós queremos nas nossas candidaturas, e as candidaturas têm que contribuir para uma ou mais destas situações. Obviamente, mais inovação nos produtos e nos processos, mais exportações, sobretudo, obviamente, com base em tecnologia, e aqui o tecnológico não é no sentido estrito, é tecnologia enquanto conhecimento, ok? Digitalização nas empresas, e depois uma dimensão verde que vem com uma diminuição nas emissões de gases poluentes e um aumento de energias renováveis. Por último, mais competências e emprego qualificado. Isto é uma luta grande da economia portuguesa, obviamente, a qualificação do emprego, e, portanto, ela está aqui como prioridade. Assim, dentro deste programa dedicado às empresas, da inovação e da transição digital, nós vamos ter 5 grandes sistemas de incentivos, digamos assim. E reparem que eu continuo a usar as cores azul, verde e vermelho para ligar com aquilo que falámos anteriormente. Nós vamos ter os sistemas de incentivos à competitividade empresarial e, portanto, sempre que vocês virem um aviso que diz SIS é Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial, e dentro desta tipologia de sistema de incentivos vamos ter vários projetos. Depois vamos ter uma tipologia dedicada à ID, à investigação e desenvolvimento. E vamos ter ainda um projeto ou um programa novo que dá origem depois a projetos novos que têm que ver com a base territorial. Isto é uma novidade, enquanto que as duas primeiras já vinham de quadros comunitários anteriores. Esta base territorial é uma novidade deste novo Portugal 2030. Depois vamos ter sistemas de incentivos que estão ligados à transição climática e energética. É todo um cluster de incentivos em que o foco é claramente esta transição climática e energética. E por último, os sistemas de incentivos ligados à qualificação dos recursos humanos. Portanto, reparem que aqui já começamos de alguma forma a especializar. Uma empresa que queira competitividade, que queira máquinas, já vai ter que se orientar ou para a competitividade empresarial ou para a base territorial. Uma empresa que queira investigar, que queira desenvolver produto, vai claramente ter que se virar para as soluções que temos dentro da investigação e desenvolvimento. Uma empresa que queira qualificar os seus recursos humanos. Os principais programas para qualificar os recursos humanos, e aqui não estamos a falar dos programas de formação, esses estão no Pessoas, ok?
que é outro programa que vimos há bocadinho. Dentro do Compete, a solução que tem é o sistema de incentivos à qualificação dos recursos humanos. E por último, uma empresa que queira fazer investimentos, sobretudo neste âmbito energético, então vai ter que procurar soluções dentro da transição climática e energética. É um bocadinho assim que nós orientamos o nosso pensamento. Dizer o quê? Obviamente que todos estes sistemas de incentivos são geridos pelos programas temáticos, neste caso da inovação e transição digital, e pelos programas temáticos regionais. Ou seja, eu posso ter avisos que vão sair no programa regional do Norte e posso ter avisos que saem no programa temático da inovação e transição digital. Assim, primeiro sistema de incentivos, o da competitividade empresarial. Estes são aqueles que quem está por dentro dos fundos comunitários já não são, de certa forma, surpresa. Eu diria que são dos mais estáveis, já os conhecemos de quadros anteriores e, portanto, aqui temos 3 tipologias. A inovação produtiva, que é o porta-aviões dos sistemas de incentivos para as empresas. Basicamente, é na inovação produtiva que nós financiamos maquinaria, equipamento, software produtivo. É aqui que nós financiamos, entre aspas, as fábricas. É aqui que nós financiamos os hotéis. Ok? Este é o principal, é a principal solução que nós temos para a competitividade material das empresas. Depois, temos 2 outros programas, o Qualificação e o Internacionalização, que também são já muito conhecidos. O Internacionalização é muito simples, basicamente trata-se de financiar toda a atividade comercial e de marketing externa das empresas, portanto, estamos a falar de tudo o que a empresa queira fazer, e faça sentido, naturalmente, para se promover no mercado externo. E aqui ninguém está obrigado, naturalmente, a fazer nada. A empresa define a sua estratégia, pode ser via feiras, pode ser via online, é o que entender. O qualificação, estamos a falar de uma tipologia de projeto que aparentemente, ou às vezes é um bocadinho difícil de compreender, mas basicamente no qualificação estamos a falar de todos os investimentos que concorram para dinâmicas e materiais de competitividade da empresa. O que é que isto quer dizer, trocado por miúdos? Quer dizer que, na verdade, eu não posso colocar no qualificação um investimento que seja produtivo. Ou seja, eu no qualificação coloco investimentos que são não produtivos. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de softwares de gestão. Eu não produzo com o software de gestão. Eu controlo com o software de gestão. Estamos a falar de certificações. Não me interessa a mais básica, a ISO 9001. Eu não produzo com a ISO 9001, mas eu trabalho com a ISO 9001. E, portanto, tudo o que possamos falar, e aqui, sobretudo, toda a digitalização da empresa, que não seja a prestação de serviços, toda a digitalização da empresa, ela entra no qualificação. Tudo o que tenha a ver com certificações entra no qualificação. Vamos desmembrar isto e, portanto, no caso da inovação produtiva, então, estamos a falar de novos bens e serviços ou melhorias significativas no processo. Aqui é importante perceber que o nome não é semântica, ou seja, eu não posso simplesmente vir aqui candidatar uma modernização da empresa. Ou seja, eu tenho que vir aqui candidatar uma modernização da empresa que dê inovação à empresa. E aqui é simples. A inovação não é inventar a roda. A inovação divide-se em 4 tipologias, sendo que, no caso da inovação produtiva, há 2 absolutamente incontornáveis. Inovação de produto e inovação de processo. Ou seja, eu quando faço um sistema de incentivos à inovação produtiva, eu tenho obrigatoriamente que passar a ter um produto que não tinha. Eu adquiro aquela máquina ou aquele processo produtivo ou eu faço investimentos para passar a produzir um produto que não produzia. Ou de processo, porque eu produzia com ineficiência, porque eu produzia
de forma manualizada, não interessa, porque eu... e agora vou produzir de outra forma. Agora produzo de uma forma mais eficaz, mais rápida, melhor. Portanto, claramente, nós temos que vir aqui e dizer assim, eu sou esta empresa e eu quero passar a ser esta. E o que é que isto, e aqui no meio vou meter um plano de investimentos. Só que este plano de investimentos tem que me dar qualquer coisa de novo, seja produto ou seja processo. Isto é absolutamente fundamental, sob pena de não ter elegibilidade. Os beneficiários são as PMEs, e aqui também há aqui uma nuance muito interessante, que é neste quadro comunitário, eu diria que as soluções para as grandes empresas ficaram claramente diminuídas, ou seja, quem pode vir à inovação produtiva? Uma micro, pequena e média empresa. As grandes empresas só poderão vir à inovação produtiva num regime contratual, portanto não tem nada a ver com isto, e, neste caso, em determinadas regiões do país onde se aplica o Fundo de Transição Justa, que tem que ver, obviamente, com esta transição o encerramento das indústrias de carvão para a produção de eletricidade e, portanto, nesta transição ou de combustíveis fósseis e nesta transição para sairmos desse abandono. E, portanto, aí as grandes empresas poderão ter algum enquadramento. Avançando, estamos a falar de taxas de financiamento que, em teoria, poderiam ir a 75%. Quando saiu o aviso, percebemos que, na verdade, o máximo no aviso anterior era 40%. E, portanto, o que é que isto quer dizer aqui? Quer dizer que no Inovação Produtiva nós vamos ter até 40%, ou pelo menos tivemos isso. Ou seja, somando taxa base com majorações, conseguimos ir no máximo até 40%. Estes 40% são não reembolsáveis, o que significa que os restantes 60% têm que ser preenchidos com capital próprio ou alheio. E, portanto, é um bocadinho assim, se eu tenho 100 mil euros de investimento, ou 1 milhão de euros de investimento num conjunto de maquinarias, eu vou receber 400 mil euros e os restantes 600 temos que encontrar soluções, ou a empresa terá que encontrar solução para financiar o projeto. Em termos de qualificação, como eu disse há bocadinho, o qualificação tem este objetivo, que é introduzir inovação organizacional, introduzir digitalização e transformação digital, capacitação para o desenvolvimento de produtos, qualidade e certificação, criação de marcas e de design, proteção de propriedade industrial, transferência de tecnologia, sustentabilidade e eco-inovação. Reparem numa coisa, a empresa tem que defender e tem que demonstrar que nenhum destes investimentos é o seu core de atividade. Porque se é o seu core de atividade, então significa que isto não é um projeto de qualificação. Ok? Portanto, é toda esta tipologia de investimentos que pode ser feita, sendo que ele não pode ser um investimento produtivo. Ou seja, eu não posso trabalhar com aquele investimento que estou a trabalhar, não pode ser o meu produto, digamos assim. Avançando, a internacionalização das PMEs, estamos a falar aqui, então, de financiar o conhecimento, a prospecção, presença nos mercados externos, marketing internacional, presença online. Eu diria que pode ser tudo isto e, no limite, aquilo que consigamos, salvo seja, defender que é importante para esta ação comercial externa. Não investimento direto no exterior, isso não, mas, obviamente, feiras, presença, prospecção, isso é tudo possível. Ninguém está obrigado a nada, ninguém é obrigado a fazer uma feira. As empresas têm que defender a estratégia que melhor resposta dá às suas necessidades e aos seus objetivos. E, portanto, os investimentos têm que ser defendidos nessa ótica. Dizer o quê? Aqui também só as PMEs é que podem vir, portanto, ao qualificação e ao internacionalização, só micro, pequenas e médias empresas, portanto, com a certificação PME, as grandes não podem vir. E no caso dos projetos conjuntos, poderemos ter outro tipo de entidades. As taxas de financiamento podem ir até 50%, sendo que no caso da internacionalização andará nos 45%.
Avançando, deixámos então para trás o sistema de incentivos à competitividade empresarial, onde analisámos a inovação, a qualificação e a internacionalização, e agora vamos avançar para o segundo sistema de incentivos. O segundo sistema de incentivos é um sistema de incentivos que está dedicado à ID, à investigação e desenvolvimento. E basicamente o que se pretende aqui é investigação industrial e ou desenvolvimento experimental, e portanto isto tem a ver com os TRL e com o nível de desenvolvimento e com os estágios de desenvolvimento. O objetivo é claramente um reforço das capacidades em investigação e inovação das empresas, em particular das PMEs. Ok? Esse é o foco. E aqui, dentro deste sistema de incentivos, nós vamos ter 3 grandes tipologias de projeto: investigação e desenvolvimento empresarial, investigação, desenvolvimento e inovação empresarial, e portanto aqui isto é uma novidade deste quadro comunitário. Porquê? Porque pela primeira vez juntamos no mesmo projeto, na mesma candidatura, investigação e inovação. Ou seja, não temos que fazer uma candidatura à investigação e uma candidatura à inovação produtiva. Podemos juntar isto um bocadinho à imagem do que acontece, ou que aconteceu um bocadinho na experiência do PRR com as agendas mobilizadoras. E depois temos aqui uma terceira tipologia de projeto que eu diria que migrou no quadro comunitário anterior. Ele estava, de alguma forma, estava acoplado à inovação produtiva, portanto estava naquele grupo de projetos que vimos de início. Ele estava acoplado à inovação produtiva e neste momento migrou para aqui, o empreendedorismo qualificado e associado ao conhecimento. Ou seja, temos 3 grandes tipologias. A primeira é estável, já conhecíamos, já vem de quadros comunitários anteriores. A segunda é uma inovação, junta ID e junta, é uma inovação, é uma novidade, melhor dizendo, junta investigação e junta inovação. E a terceira, já conhecendo, digamos que ela mudou e neste momento valoriza mais ou tem um valor mais acentuado nesta questão de financiar empreendedorismo que tenha por base conhecimento, know-how, investigação, patentes. Avançando, dentro desta primeira tipologia que é a investigação e desenvolvimento empresarial, portanto, nós temos cá dentro 7 tipologias. Eu não vou, obviamente, vocês morriam, estar a escalpelizar cada uma delas, mas para terem uma ideia, estamos a falar de projetos de investigação e desenvolvimento, e eu aqui diria que isto é o que mais interessa à grande maioria das empresas, em que o objetivo é o quê? É investigar e desenvolver produtos, serviços ou processos. E é aqui que a maior parte das empresas se vão candidatar. Estes projetos de ID podem ser individuais ou em copromoção. Aliás, há aqui várias situações que podem ser individuais ou em copromoção. Depois temos outras tipologias já mais complexas, demonstradores, mobilizadores, provas de conceito, propriedade intelectual e industrial, núcleos de ID e internacionalização da ID. Isto já estamos a falar de projetos complexos. Eu diria que aqui os projetos de investigação e desenvolvimento serão aqueles que maior pertinência terão para a maioria das empresas. De forma geral, aqui estamos a falar de que isto é sobretudo para PMEs, e aqui a exceção é criada na investigação e desenvolvimento para small mid caps. Small mid cap é uma tipologia de empresa que, não sendo uma PME, também não é propriamente uma grande empresa. Portanto, ou pelo menos à escala europeia e mundial não é de certeza. Portanto, empresas até 500 trabalhadores que a determinada altura já não são PME, mas que também, em boa verdade, quando vão competir internacionalmente também não são propriamente uma grande empresa, aqui podem vir. Para além disso, as entidades não empresariais, obviamente, do sistema de investigação e inovação, e aqui estamos a falar, obviamente, dos centros de investigação, das universidades, portanto, é disso que estamos a falar, que podem concorrer aqui. Estamos a falar de taxas de financiamento, obviamente,
muito superiores comparado às taxas que temos para a competitividade, portanto, que em alguns casos poderá ir aos 75% aos 80% e para financiar este tipo de projetos. Avançando, a segunda tipologia que nós tínhamos é então esta novidade, em que nós juntamos investigação com inovação. E basicamente o grande objetivo aqui é desenvolver atividades, obviamente, que cumpram com o ciclo, ou seja, que vão da investigação até à capacitação, ou à criação de capacidade produtiva. Ok? Esse é o grande objetivo deste tipo de projetos. São projetos maiores, mais complexos, obviamente, portanto, eu diria que há um foco grande aqui na produção de bens de alta ou média alta intensidade tecnológica. Portanto, há uma listagem de áreas de atividade de intensidade tecnológica ou de serviços intensivos em conhecimento e, portanto, o foco está muito aí. Obviamente que estes projetos estão enquadrados, aliás, todos os projetos estão enquadrados no território e no território em que eles são enquadrados é preciso perceber que cada território tem domínios prioritários e, portanto, um projeto não enquadra da mesma forma no Norte, no Centro, no Alentejo ou em Lisboa e Val do Tejo. Isto é transversal a todos. Aqui, obviamente, tem essa nuance muito clara que é fundamental que estes projetos estejam inseridos dentro dos domínios prioritários de especialização inteligente de cada território. Avançando, mais uma vez estamos a falar de que PMEs e Small Mid Caps podem aqui concorrer. As grandes empresas que não são Small Mid Caps, portanto as que são mesmo grandes empresas, podem desde que em copromoção, ou seja, o líder de consórcio não pode ser uma grande empresa, as Enesi também, e aqui as taxas de financiamento são aquelas que se aplicam aos projetos anteriores, ou seja, na dimensão investigação, eu vou ter as taxas de financiamento que vimos anteriormente para a investigação. Na dimensão de investimentos produtivos, eu vou ter a taxa de financiamento que se aplica à inovação produtiva. Ok? Portanto, eu no mesmo projeto vou ter atividades ou investimentos com uma taxa e vou ter atividades e investimentos com outra taxa de financiamento. Avançando, para analisarmos aqui a última tipologia dentro dos projetos dos sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento, temos o empreendedorismo qualificado associado ao conhecimento. E aqui estamos a falar de criação de novas empresas. E atenção, quando nós falamos de criação de novas empresas, a empresa tem que estar criada à data da candidatura, portanto, não é aqui um sistema quase tipo Empreende 21, em que as pessoas se candidatam individualmente e depois, se for aprovado, constituem a empresa. Não é isso. Nos fundos comunitários, nestes fundos comunitários que estamos a falar aqui, a entidade tem que estar sempre constituída a priori e é a entidade que se candidata. É a entidade que é a promotora. Portanto, quando falamos em criação, estamos a falar de que ela não pode ter menos de 1 ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos, e, inclusivamente, no caso do empreendedorismo qualificado associado ao conhecimento, em algumas situações eles limitam também o facto de que não querem empresas constituídas, salvo seja, à pressão para esta candidatura. Ou seja, também obrigam a que tenham um mínimo e um máximo. Ou seja, ela tem que estar constituída há pelo menos 6 meses, vamos imaginar. Ok? Beneficiários micro e pequenas em fase de arranque. Isso é claro. Ou seja, as médias aqui já não podem vir. O financiamento pode ser até 75%. Grande nuance. Só faz sentido candidatar uma empresa a este empreendedorismo qualificado associado ao conhecimento se ela tiver por base esta lógica de investigação e desenvolvimento, esta lógica de patente, esta lógica de conhecimento. Ou seja, se não tem isto na sua base, se o produto que se pretende desenvolver, se o processo que se pretende implementar não tem isto na base, então não faz sentido candidatar. Ok? Avançando.
Vimos já os sistemas de incentivos à competitividade, vimos os sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento, e agora vamos ver aqui os sistemas de incentivos de base territorial. Isto é um sistema de incentivos novo, ele não existia no quadro comunitário anterior, pelo menos não existia dentro da temática da inovação e da transição digital. Ele estava, eventualmente, podemos dizer que teria algo semelhante, mas que estava noutro programa, que não o programa, entre aspas, das empresas. Estamos a falar do PAPN ou do SI2E. E neste quadro comunitário foi criado o Sistema de Incentivos de Base Territorial. E basicamente estamos a falar de apoiar operações de investimento de pequena dimensão para a criação de micro e pequenas empresas ou para a sua expansão e modernização. Eu diria que o sistema de incentivos de base territorial é um saco onde cabe, não cabe tudo, mas cabe muita coisa. Ou seja, enquanto que para trás nós estivemos a analisar sistemas de incentivos que eram temáticos, eu ou criava uma inovação produtiva, ou internacionalizava, ou qualificava, ou fazia investigação e desenvolvimento. Eu diria que na base territorial é possível fazer, se calhar, uma mistura, ou em grande parte, uma mistura de vários investimentos de áreas diferentes. Portanto, eu posso ter uma máquina, como posso ter uma secretária, um computador, posso fazer investimentos de marketing digital e eventualmente até alguma obra, se justificar. Portanto, ele é relativamente genérico. Para quem é que ele se destina? Micro e pequenas empresas. Este é o grande objetivo. Estamos a falar de um sistema de incentivos que tem, obviamente, taxas de financiamento relativamente interessantes, comparativamente a uma inovação produtiva, por exemplo, que vai no máximo até 40, ou comparativamente a uma internacionalização, a uma qualificação que vão até 50, este consegue ir um bocadinho mais acima, mas, e não há bela sem senão, estamos a falar de um sistema de incentivos que naturalmente, pela sua abrangência em termos de investimentos, pela taxa de financiamento, e pelo facto de ser uma solução para as empresas mais pequenas, acaba por ter uma taxa de procura elevadíssima. E, portanto, tudo o que tem uma taxa de procura elevadíssima tem também, em termos de taxa de sucesso de aprovação da candidatura, obviamente uma taxa de sucesso mais baixa. Portanto, temos que ponderar aqui, no que fazemos, temos que ponderar estas situações. Terminámos então este sistema de incentivos de base territorial, faltam-nos 2 sistemas de incentivos e vamos abordar agora um sistema de incentivos e, portanto, nós terminamos os sistemas de incentivos que são fundamentalmente orientados para o Portugal mais competitivo, o Portugal mais inteligente, e, portanto, vamos agora para um sistema de incentivos que tem um grande foco e um grande objetivo. E aqui é a transição climática e energética. E, portanto, os objetivos são acelerar esta transição, obviamente para uma economia neutra ou próximo do neutro em carbono, apoiar a diversificação da produção de energia renovável e promover uma economia circular e processos produtivos regenerativos. E, portanto, esta é uma grande aposta, esta circularidade, e, portanto, já não faz sentido nos dias de hoje termos sistemas produtivos que produzem imensos resíduos e que não se dá destino nenhum a não ser o aterro àqueles resíduos e, portanto, estes são os grandes objetivos destes sistemas de incentivos. E estamos a falar de um sistema de incentivos que vai abrir este ano, em 2025, com grande força e com muito dinheiro. Eu diria, é obviamente um sistema de incentivos a estar atento, porque, mais uma vez, as taxas de sucesso nas candidaturas dependem, obviamente, do dinheiro que existe, portanto, da dotação financeira e da procura. Portanto, muita procura significa diminuir a probabilidade de aprovar, mas muito dinheiro significa aumentar também essa probabilidade de aprovar. E, portanto, este
é um sistema de incentivos que tem um financiamento muito significativo para este ano de 25. Avançando, dentro deste sistema de incentivos à transição climática e energética, nós temos duas grandes tipologias: a descarbonização das empresas e a diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável. São estas duas grandes tipologias. Portanto, a de baixo é muito simples. O objetivo é diversificar a produção. Na vertente da descarbonização, ela desdobra-se em várias. Já vamos ver. Portanto, ela vai se desdobrar, esta descarbonização das empresas vai se desdobrar na eficiência energética e descarbonização. E, portanto, aqui estamos a falar de investimentos orientados para este fim. Estamos a falar em investimento produtivo verde e, portanto, eu diria aqui é uma espécie de inovação produtiva, desde que totalmente justificada neste âmbito ou com o efeito neste impacto no verde, e a qualificação verde das PMEs. Portanto, mais uma vez, estamos a falar de um programa de qualificação, que foi aquele que já falámos lá atrás, mas em que os investimentos aqui têm que ser justificados, para além de um enquadramento num sistema de qualificação, têm que ser justificados, obviamente, com este fim, que é o fim, obviamente, nesta lógica mais sustentável ou mais ecológica. E, portanto, quem é que pode, digamos assim, candidatar-se a esta descarbonização das empresas? Estamos a falar que na eficiência energética e descarbonização e no investimento produtivo verde podem candidatar-se empresas de qualquer dimensão. E, portanto, eu diria, dentro de um quadro comunitário onde as grandes empresas estão arredadas de concorrer, esta é uma possibilidade, obviamente, muito interessante, porque elas podem vir aqui fazer estes investimentos produtivos com este fim. Na qualificação verde das PMEs, já temos limitações, ou seja, já só pode vir esta qualificação verde as PMEs. Já não podemos ter aqui as grandes empresas. Depois surgem aqui também, obviamente, as entidades públicas e privadas, porque vão existir aqui projetos conjuntos onde, tipicamente, as associações empresariais, por exemplo, podem concorrer. Em termos de taxas de financiamento, estamos a falar de taxas de financiamento muito elevadas, que, conforme a tipologia de projeto, poderão, obviamente, ter com participações muito interessantes. Conforme a tipologia, obviamente, temos investimentos diferentes. No investimento produtivo verde vai se assemelhar à inovação produtiva. Na qualificação verde das PMEs vai ser semelhante à qualificação e internacionalização, porque são essas tipologias. E, portanto, eu diria que a única diferença aqui surge na eficiência energética e na descarbonização, que aí eu diria que, conforme a tipologia de projeto, pode oscilar um pouco. Avançando, na diversificação, nós tínhamos então a descarbonização das empresas e tínhamos a diversificação. Nesta diversificação, a ideia é muito simples: produção de energia renovável. Portanto, este é o objetivo. Vamos ter este ano, obviamente, avisos abertos e, portanto, o objetivo aqui é claramente a promoção da produção e o uso da energia renovável. Para não vos cansar, vamos então para o último sistema de incentivos e, portanto, estamos aqui no sistema de incentivos à qualificação dos recursos humanos e, portanto, aqui estamos a falar naturalmente do último sistema de incentivos, em que o objetivo é capacitar as pessoas para esta resiliência, para esta transformação, digamos assim. O objetivo é transformar o tecido empresarial, ou seja, qualificar o tecido empresarial para termos, obviamente, empregos mais qualificados e para que as empresas possam, obviamente, fazer a sua adaptação às mudanças mais como oportunidade e menos como necessidade. Este é o mote e o objetivo. Nós aqui vamos ter duas grandes tipologias de projeto. Uma tem que ver com a qualificação dos empresários e dos trabalhadores e, portanto, eu diria, estamos a falar aqui de lógicas formativas, de capacitação, e uma segunda que tem que ver com financiar a introdução nas empresas de recursos humanos
altamente qualificados. Avançando, dentro da qualificação de empresários e trabalhadores, nós estamos aqui a falar de duas tipologias de projeto, uma individual, e a esta tipologia individual podem vir médias e grandes empresas. A uma tipologia conjunta, estamos a falar de projetos que são geridos, candidatados, eu diria, liderados por associações empresariais, por exemplo, ao qual as empresas de menor dimensão se poderão associar para usufruírem, obviamente, destas formações. Os beneficiários aqui são então empresas de qualquer dimensão. Porquê? Porque nas individuais eu posso ter médias e grandes e nas conjuntas eu posso ter as restantes empresas de menor dimensão. E depois posso ter diversas entidades, obviamente, a candidatar-se, sobretudo, na dimensão coletiva. Estamos a falar de taxas de financiamento que poderão ir até um máximo de 70%. Eu diria taxa base 50%, máximo 70%. E portanto, tem uma taxa de financiamento muito interessante. No caso dos projetos individuais para médias e grandes empresas, estamos a falar de um projeto que é muito interessante. Ele é muito interessante porque precisamente permite à empresa desenvolver a 2 anos, por exemplo, o seu plano formativo. Ou seja, não têm que estar condicionados de alguma forma pela constituição de turmas ou por horários que têm que emparelhar com outras empresas ou por estarem de alguma forma presos a blocos horários obrigatórios. Não estão presos a nada disso. Ou seja, basicamente a empresa define e desenvolve o seu plano formativo e vai financiar o seu plano formativo. E, portanto, a empresa implementa a formação que necessita e que definiu para si. Avançando, por último, na inserção de recursos humanos altamente qualificados, estamos a falar aqui de 3 grandes tipologias. Portanto, o objetivo é financiar recursos humanos. E financiar onde? Desde logo nas empresas, micro, pequenas e médias, também nas infraestruturas científicas e instituições tecnológicas. Portanto, estamos a falar aqui, sobretudo, das ENESIs, dos centros de investigação, digamos assim. E, por último, há aqui uma tipologia que também já existia no quadro comunitário anterior, esta inserção de recursos humanos já existia no 2020, mas que não é muito comum. Tivemos no Norte, no quadro comunitário anterior, e neste momento ainda não abriu. Que é o quê? Que é a inserção de recursos humanos em entidades públicas ou associativas de natureza não empresarial. Portanto, aqui estamos a falar de alguma forma, criar uma ferramenta para que as associações empresariais, industriais, de desenvolvimento local, muito orientadas para estes setores, para o apoio às empresas e ao desenvolvimento económico, digamos assim, para que possam financiar durante 3 anos a inserção de recursos humanos qualificados. Em síntese, micro, pequenas e médias empresas, portanto, não podem vir as grandes. No caso portanto, dos recursos humanos que são dirigidos às ENESIs, obviamente, é essa tipologia de organizações que pode vir. No caso dos recursos humanos altamente qualificados para, entre aspas, para associações, obviamente que o objetivo é entidades de natureza não empresarial, só essas é que se podem candidatar. Estamos a falar de taxas de financiamento base a 50 para as empresas e que, obviamente, para as ENESIs e entidades do setor não empresarial poderão ter uma majoração maior ou uma taxa base maior de financiamento. Mas para reterem, estamos a falar de 50% para as empresas. Estamos já na reta final e, portanto, também, de alguma forma, vou já terminar a minha apresentação, também para não vos maçar, dizer-vos 2 coisas. Nós temos, neste momento, uma ferramenta, entre aspas, 2 ferramentas que são muito, muito, muito interessantes. Tivemos no início do quadro comunitário anterior e depois deixámos de ter, que basicamente estamos a falar de um plano anual de avisos, ou seja, neste momento, à data,
nós temos uma noção do que vai abrir ao longo do ano de 25. E o compromisso que está estabelecido é de que a cada 4 meses o plano seja revisto. Ou seja, nós tivemos a revisão do plano agora na transição, portanto em dezembro, na transição de ano, o que significa que janeiro, fevereiro, março, abril, é expectável que para o fim de abril tenhamos a revisão do plano com a apresentação de mais 4 meses. Ou seja, vamos, no fim de abril, perceber o que é que vai abrir até ao final do ano e ainda o que é que vai abrir nos primeiros 4 meses de 26. E, portanto, com isto, ainda que existam alterações e situações que possam estar previstas e saiam, ou que podem não estar previstas e, entretanto, sejam introduzidas, mas com isto temos esta previsão. E, portanto, eu diria que, para quem tem interesse, obviamente este plano anual de avisos é importante, porque permite trabalhar para um aviso, em vez de estarmos a aguardar que o aviso abra para irmos a correr depois atrás do prejuízo. E, portanto, também temos, obviamente, um local, que é o site do Portugal 2030, onde podemos consultar todos os avisos. Ou seja, se eu tenho interesse em algum aviso, eu posso consultar os avisos. A mim compete-me dizer isto, naturalmente, não é fácil para alguém que não está habituado a analisar avisos, quer dizer, conseguir pegar num aviso e entender plenamente tudo o que lá está escrito. E, portanto, o que é que já agora na DNI, o que é que nós fazemos também? E aí podem verificar no nosso site, nós para a generalidade das medidas que trabalhamos, e aqui também é importante dizer que não trabalhamos todas as medidas, ninguém trabalha todas as medidas, isso é impossível, e portanto, na generalidade das medidas que trabalhamos, nós produzimos fichas técnicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir dos avisos, nós produzimos, sim, a Sara pôs aqui, dni.pt, exatamente, nós produzimos fichas técnicas que de alguma forma simplificam, não dispensam a leitura do aviso, mas simplificam a informação. Ou seja, qualquer pessoa pode chegar ali e percebe o que é, para quem é, qual é a taxa de financiamento, condições de exclusão, ou seja, percebe aquilo que é o grosso da sua tomada de decisão. Ok? Em todo o caso, se quiserem, obviamente, ou se tiverem com insónias, podem sempre consultar aqui o site e consultar os avisos. Eu dou por terminada, e peço desculpa por esta. Por este amontoado, salvo seja, de tipologias, mas não há outra forma, não há uma forma bonita de apresentar isto. Aliás, os fundos comunitários têm um pouco de romântico, mas em síntese, nós temos diversas macrotipologias que dentro delas têm diversas medidas e, portanto, são essas medidas que dão origem a avisos aos quais as empresas se candidatam. Isto é o que nós temos. Na DNI, nós procuramos sempre trabalhar ao contrário. Ou seja, vamos esquecer isto, vamos discutir a empresa, vamos discutir a organização, vamos discutir a associação. Ou seja, o que interessa é discutir as suas necessidades, os seus objetivos, a sua estratégia, o que é que pode, o que é que quer, e às vezes o que quer e o que pode não é bem a mesma coisa. E em função disso, a seguir o que vamos tentar perceber é, dentro do quadro comunitário, que soluções é que existem e que soluções é que fazem sentido. E deve ser sempre desta forma, ou seja, ninguém deve candidatar-se a um sistema de incentivos porque dá não sei o que é fundo perdido, ou porque o vizinho se candidatou, isto não faz sentido. O que faz sentido é ter claro a estratégia que queremos para a nossa organização e para a nossa empresa e, a partir daí, partilhar connosco ou com outros, partilhar essa estratégia para que nós possamos ajudar a encontrar soluções. Fora daqui, existem algumas pequenas soluções
que não estão enquadradas aqui, que podem estar no Pessoas 2030, ou, no caso das associações, existem soluções que não estão aqui de todo. Ok? Basicamente era esta a ideia que eu queria deixar. E pronto, não sei se tem alguma questão ou dúvida. Nós estamos sempre disponíveis para, obviamente, por e-mail, por telefone, para esclarecer. E, portanto, há pessoas que gostam, obviamente, de colocar as suas questões em privado e, obviamente, nós estamos totalmente disponíveis por isso. Queria só reservar aqui um pequeno espaço para perguntar se há alguma questão, alguma dúvida. Portanto, se tiverem, podem ir ali à conversa e colocar lá. Se não, podemos dar por terminada a apresentação. Deixa-me colocar aqui isto de lado. Pronto, dizer-vos só, agora para terminar, dizer-vos só para terem uma ideia. Os fundos comunitários têm uma dimensão nacional e uma dimensão europeia. Ou seja, dentro da dimensão nacional, que foi a única que nós abordámos aqui, apenas abordámos, eu diria, as soluções que estão enquadradas dentro da inovação e transição digital. Ou seja, há soluções que podem estar fora da inovação e transição digital. Há soluções para empresas e para associações que são diretamente a Bruxelas. Ou seja, que estão fora, digamos assim, estão noutros programas que não o Portugal 2030. E, portanto, aqui é mesmo, a melhor solução é mesmo, em função das necessidades e da estratégia da organização, tentarmos encontrar soluções. Eu estava a ver aqui, o Jorge Coutinho tinha colocado aqui em relação à região centro, qual a previsão de abertura? Já foi adiado? Não, a região centro já teve no ano passado e continua a ter diversos programas abertos. O que é importante perceber aqui é que programa é que pretende. A base territorial. Não é a região centro, é a CIRA, é a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, da qual Sever, neste caso, faz parte. O que acontece é que a base territorial não está neste momento previsto abrir base territorial para a região de Aveiro. Ou seja, já abriu base territorial para a região centro, para todas as comunidades intermunicipais. No caso da região de Aveiro, a região analisou e concluiu que, por diversas razões, não faria sentido abrir base territorial. Eu não posso dizer que discordo deles. Aliás, acho que até concordo com eles. Porque, de facto, uma coisa é o sistema de incentivos ser atraente, na teoria, outra coisa é, na prática, que financiamento é que existe disponível para ele. Vou concretizar. Nós tivemos base territorial aberta em várias regiões do país, onde a dotação que existia era de 500 mil euros, 1 milhão de euros. Com 500 mil euros ou com 1 milhão de euros, quantos projetos é que nós financiamos? 3? 4? 5? Para ter quantas candidaturas? 50, 60, 70? 100 candidaturas? Portanto, neste caso, neste momento, e portanto a informação que tenho é, à data não está previsto, não abriu, nem vai abrir. Obviamente que a comunidade intermunicipal reúne com frequência, mensalmente eu diria,
e, portanto, poderá sempre alterar esta decisão. Neste momento não está previsto. O Macai 45 é o Macai de comércio. E, portanto, eu diria que não começamos bem, porque obviamente que os fundos comunitários, e aqui também gostava de vos passar esta ideia, os fundos comunitários têm imensas oportunidades, mas claramente não são para todos. E o Portugal 2030 trouxe algumas alterações que são particularmente relevantes, ou seja, enquanto que, para terem uma ideia, enquanto que no Portugal 2020 nós conseguíamos fazer candidaturas à inovação produtiva com um mínimo de 75 mil euros, nós, neste momento, a inovação produtiva começa em 300. Enquanto que nós conseguíamos fazer qualificação e internacionalização a partir de 25 mil euros, neste momento está em 200. Onde é que eu quero chegar? Claramente, nós já tínhamos um quadro comunitário que estava orientado para a indústria transformadora, que estava orientado para o turismo e que estava orientado aqui para alguns serviços com alguma intensidade de conhecimento ou tecnológicos e por aí fora. Diria que, genericamente, comércio, alguns serviços, a construção civil, os pequenos negócios locais, e aqui estamos a falar de cafés, padarias, pastelarias, cabeleireiros, oficinas, todos estes negócios locais têm muito pouca oferta. E quando eu estou a falar de muito pouca oferta, é mesmo muito pouca oferta. E quando retiramos a base territorial, que eu diria era a solução para todos estes negócios mais pequenos, então é que ficamos sem nenhuma. Contudo, vamos ser muito honestos, é enganador quando vemos uma dotação financeira com 1 milhão, ou com 2 milhões, que seja, porque na verdade estamos a falar de uma coisa que vai ter centenas de candidaturas e no final aprovamos 10 ou 20 projetos, portanto, na verdade também não tem impacto. Portanto, uma oficina automóvel, estamos a falar de algo que é complicado. Eu diria a base territorial seria a solução teórica, ok? Eu diria que acabamos por ter muito poucas soluções. Contudo, por exemplo, uma oficina automóvel que queira candidatar-se para apoio ao emprego, e aqui não estou a falar das soluções do IFP, estou a falar das soluções do Portugal 2030. No Portugal 2030, no Pessoas, existe uma tipologia de candidatura em que o objetivo é o apoio ao emprego. Também vos vou dizer assim, em algumas situações, o apoio ao emprego acaba por ser uma dinâmica semelhante à base territorial. Ou seja, como a procura é tanta, a taxa de sucesso acaba por ser relativamente baixa. Uma oficina automóvel vai ter sempre dificuldades em encontrar soluções. Porquê? Porque ao não ter base territorial, a solução, e aqui estamos a falar, vamos imaginar que se quiser fazer investimentos em maquinaria, equipamento, por aí fora, teria que ir para a inovação produtiva. Mas a inovação produtiva pressupõe, para além desta lógica de inovação, pressupõe que exista internacionalização. Lembram-se que uma das bolinhas que nós tínhamos lá atrás era internacionalização. E, portanto, uma oficina não vai conseguir apresentar uma estratégia de internacionalização, naturalmente. Portanto, eu diria que não tem solução. O SI2E é do quadro comunitário anterior, portanto, estamos a falar de uma tipologia de projeto que é do 2020, ok? E que, de certa forma, o base territorial é o SI2E dos novos tempos. Ou seja, o base territorial
na verdade chamava-se SI2S, ou seja, vamos dizer assim, no quadro comunitário anterior, mas não estava na competitividade. Portanto, neste momento eles criaram esta tipologia, mas é como digo, na região de Aveiro, e aqui não sei se a oficina está em Severo, mas se estiver na região de Aveiro, não tem enquadramento. Não tem enquadramento, não tem abertura, não vai ter abertura de aviso. Pronto. Severo de Boga pertence à comunidade intermunicipal da região de Aveiro, portanto não vai ter aviso para a base territorial. Portanto, vou-lhe dizer que não tem solução. Jorge. Alguém tem mais alguma questão? Ou o Jorge também, inclusivamente. Tenho estado aqui a... Marco, se calhar também Sim. dizer que estão instalados aqui no Voga Park, se quiserem marcar alguma reunião, também podem marcar com o Marco e tirar Sim, as suas claro. dúvidas, não é? Mais específicas. Sim, claro, obviamente. Ou seja, hoje em dia nós estamos disponíveis, temos obviamente escritório no Voga Park também, e portanto, ou presencial ou online, estamos à vontade para esclarecer, ou telefonicamente, estamos à vontade para esclarecer qualquer dúvida. Portanto, Andreia, pela nossa parte, é assim, os contactos estão partilhados. Nós vamos, eu posso partilhar a apresentação também. E, portanto, qualquer dúvida ou questão, disponham. E estamos sempre disponíveis para analisar o vosso caso em concreto e explicar aquilo que nós achamos que faz sentido e aquilo que achamos que não faz sentido. O nosso objetivo é aconselhar e, portanto, quem tem que tomar a decisão sobre as situações é naturalmente a empresa. Andreia, se calhar então damos por terminada Okay. Obrigada. esta sessão. Obrigado eu e pronto, qualquer coisa disponham. E têm os meus contactos, da Andreia também. E obrigado por tudo e bom fim de semana. Obrigada. Tá? Um abraço.